Glória a Deus, cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, Deus já ministrou nossos corações, usando as vidas dos amados irmãos nesta noite. Já recebi minha porção nesta noite, e eu tenho certeza que todos os irmãos nesta noite já foram alimentados através deste culto, e o Senhor irá concluir através da sua palavra. Amém, queridos? O texto que nós vamos utilizar hoje é Hebreus capítulo 10, versículo de número 38, amém? Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38, versículo muito curto, mas eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar aos nossos corações através deste versículo, desta ministração nesta noite. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38, amém, amados irmãos? Amém. Hebreus capítulo número 10, versículo de número 38. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus fica no Novo Testamento, em nome de Jesus Cristo, nas cartas, né? Fica antes de Tiago, em nome de Jesus Cristo, antes da carta escrita por Tiago. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu vou repetir mais uma vez: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Os irmãos podem se sentarem nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, nesta noite Deus já ministrou aos nossos corações, e como eu falei, nesta noite Ele vai complementar falando através da sua palavra. 2 quinta-feiras por mês nós separamos para ministrar a respeito de libertação, para pregarmos uma palavra relacionada à libertação. E eu tenho certeza que Deus nesta noite irá falar conosco. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você que está nos acompanhando através da internet. Já quero agradecer a todos os irmãos que estão nos acompanhando através da internet, os conhecidos que nós sabemos o nome, né? A minha esposa Diaconisa Noélia, nossa irmã Claudiana Silva deu para mim ver na live. Não vi os demais irmãos. Se eu não falar o nome dos irmãos aqui, que os irmãos venham me perdoar, mas que o Senhor venha abençoar a vida dos amados irmãos. E nós agradecemos a presença de todos os irmãos que estão aí nesta live, os irmãos que compartilharam, os irmãos que estão somando aí na obra de Deus. Deus abençoe tua vida abundantemente em nome de Jesus Cristo. Eu posso não ter visto, mas o Senhor te viu, e a recompensa venha do céu sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Permaneça nessa live. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar ao teu coração nesta noite, através da sua palavra. Amados irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra, e o tema desta palavra é: o justo viverá pela fé. Amém, amados? Amém. O tema da mensagem é: o justo viverá pela fé. É o tema da mensagem nesta noite, para os nossos corações e para as nossas vidas, em nome de Jesus. O justo viverá pela fé. Amados e queridos irmãos, antes de nós entrarmos na mensagem, eu preciso trazer alguns pontos aqui, explicar algumas coisas para os amados e para os queridos irmãos. Irmãos, esta carta escrita aos Hebreus, nós vamos entender que nós não sabemos quem foi que escreveu esta carta,
alguns têm algumas suposições, mas ninguém consegue chegar ao consenso claro de quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns atribuem a Paulo, outros atribuem a Apolo, outros atribuem a Barnabé, mas a verdade é que ninguém sabe qual foi o verdadeiro autor da carta aos Hebreus. E esta carta, ela foi escrita entre os anos de 67 a 69 depois de Cristo. E nós vamos observar, amado irmão, que o intuito desta carta era fortalecer os irmãos hebreus, ou seja, os irmãos hebreus que haviam se convertido ao cristianismo, os irmãos hebreus que haviam se entregado a Jesus, mas uma igreja, uns irmãos, um povo que estava passando por momento de perseguição e por momento de luta. Então nós vamos observar aqui, amado irmão, que esta carta ela foi escrita no objetivo de fortalecer, de instruir, de capacitar, amado irmão, os irmãos hebreus para enfrentarem as lutas e as adversidades. E nós vamos observar, amado irmão, que esta carta, o tema central dela é que através de Jesus veio um concerto maior. Um concerto maior do que? Um concerto maior do que aquele que foi feito no Antigo Testamento. Nós vamos observar aqui que o escritor, a carta aos Hebreus, ele vai falar a respeito da superioridade de Jesus, da grandeza de Jesus, e ele vai falar que Jesus ele é maior do que os anjos, ele vai falar que Jesus é maior do que Moisés, ele vai falar que Jesus é maior do que Josué, ele vai falar que Jesus é maior do que os profetas, e ele vai relatar e trazer, amado irmão, a informação clara que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é, amado irmão, um sumo pastor que foi enviado, amado irmão, para resgatar um povo, para perdoar pecado, para salvar o homem e a mulher, arrancar do lamaçal do pecado e levar, amado irmão, o pecador arrependido para a glória. E quando chega aqui no capítulo 10, nós vamos observar que ele, o escritor vai falar a partir do versículo 19, ele vai exortar os irmãos hebreus a respeito da perseverança na fé. Ele vai, amado irmão, aqui exortar os irmãos hebreus a que eles deviam perseverar na fé, em meio às tribulações, em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio, amado irmão, às perseguições que estavam enfrentando. E assim como o escritor escreveu para os irmãos, amado irmão, hebreus, e para eles perseverarem na fé, conosco não é diferente. Hoje nós podemos não estar enfrentando a mesma perseguição dos irmãos hebreus, mas cada pessoa que se encontra aqui nesta noite, os irmãos que nos acompanham através da live, com certeza enfrenta problema, com certeza enfrenta lutas, com certeza enfrenta prova, adversidade. E essas provas, amados irmãos, elas podem vir em diversas áreas da nossa vida. Pode ser na área sentimental, pode ser na área conjugal, familiar, pode ser na área da saúde, pode ser na área financeira. Independentemente de qual seja a área, nós precisamos perseverar na fé. E é esta exortação a qual o escritor da carta aos Hebreus, ele vai, amado irmão, trazer a partir do versículo 19 do capítulo 10. Só que quando chega no versículo 38, ele fala algo surpreendente. Ele vai falar algo, amado irmão, que isso aqui precisa ser aplicado sobre as nossas vidas. Ele vai falar no versículo 38 o seguinte: olha, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer
nele. Então nós vamos observar aqui a partir do versículo 19 do capítulo 10 da carta aos Hebreus, amado irmão, que o escritor, ele vai instruir aos irmãos hebreus perseverarem na fé, porque eles estavam, amado irmão, ali quase caindo na tentação de retornar o judaísmo, ou até mesmo de desistir por causa das perseguições. Aí quando chega no versículo 38, como nós já lemos, o escritor vai falar: olha, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem é que está dizendo aqui? Quem está falando isso é o Senhor, através, amado irmão, da boca do escritor. Ei, amado irmão, e nós vamos observar aqui no capítulo 11 que o escritor, ele vai provar que é possível nós perseverarmos na fé, nós vencermos na fé, nós continuarmos firmes com Jesus através das adversidades, porque o capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Mas o nosso foco é apenas no versículo 38: mas o justo viverá pela fé, e se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu falei para os amados irmãos que o tema desta mensagem é: o justo viverá pela fé. Ei, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos observar que este versículo, ele vai nos expor pelo menos 3 verdades. Este versículo, ele vai aqui nos expor pelo menos 3 verdades. E a primeira verdade, amado irmão, se encontra na parte A do versículo, que diz assim o texto sagrado: olha, mas o justo viverá pela fé. Então o que é que nós podemos aprender aqui na parte A deste versículo? Nós podemos aprender, amado irmão, em primeiro lugar, que a justiça, ela vem pela fé. O escritor vai dizer assim: ei, o justo, ele viverá pela fé. Então nós aprendemos aqui em primeiro lugar, amado irmão, que a justiça do homem, a justiça do pecador, a justificação, ela vem através da fé. Ei, amado irmão, é através da fé que o homem pecador, o homem culpado, o homem, amado irmão, culpado diante de Deus, ele é justificado. O homem, amado irmão, quando ele olha para a cruz, quando ele olha para Jesus, quando ele olha para o Cristo crucificado, e ele crê no sacrifício de Jesus, ei, amado irmão, não importa qual seja o seu pecado, não importa qual seja a sua iniquidade, não importa qual seja o seu erro, não importa qual seja a sua transgressão, não importa qual seja a sua falha, amado irmão, o Senhor, ele declara o pecador culpado, justo diante do Senhor. Quando ele olha para a cruz, crê no sacrifício, se arrepende dos pecados e procura abandonar os seus pecados. Nós vamos ver na parte A do versículo que o escritor vai dizer: mas o justo viverá pela fé. Então, amado irmão, nós aprendemos em primeiro lugar que a justiça, ela vem pela fé. E, amado irmão, não é por o que eu e você fazemos, mas, amado irmão, é pelo que cremos que cada um de nós somos transformados. Ninguém é salvo por causa de uma religião, ninguém é salvo por fazer obras, não. O homem é salvo quando ele olha para Jesus Cristo, olha para o Evangelho e crê no sacrifício de Jesus sobre aquela cruz do Calvário. Então, amado irmão, nós não somos salvos, não é pelo que nós fazemos, mas pelo que cremos é que somos justificados. Então a parte A do versículo, amado irmão, vai dizer: mas o justo viverá pela fé. Então nós aprendemos aqui em primeiro lugar que a justiça, ela vem pela fé.
E nós, amado irmão, não é pelo que nós fazemos, mas pelo que cremos que somos justificados, amado irmão, na presença do Senhor. Não é por sermos bonzinhos, não é por distribuirmos o que temos, não é por nossas obras, amado irmão, que somos justificados, mas é porque olhamos para a cruz, mas é porque olhamos para Jesus, e automaticamente quando olhamos para a cruz e cremos no sacrifício de Jesus, Ele nos declara justificados diante do Senhor. Ei, amado irmão, então nós podemos ver um exemplo claro em Lucas capítulo de número 23, aquele ladrão que estava do lado direito da cruz. Nós vamos observar que aquele homem era ladrão, aquele homem era malfeitor, assim como o seu amigo que estava do lado esquerdo da cruz também era. Mas nós vamos observar que o que estava do lado direito, ele se arrepende, ele olha para Jesus e crê que Jesus é rei, e crê que Jesus pode levar ele para o paraíso. Enquanto que está do lado esquerdo, amado irmão, blasfema contra Jesus, amado irmão, ridiculariza Jesus, e não, amado irmão, olha para Jesus com fé. E a palavra do Senhor vai falar, amado irmão, que a declaração de Jesus para o ladrão que estava do lado direito da cruz é: ei, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele homem não fez nada, aquele homem ali, amado irmão, ele não praticou boas ações, ele não fez, amado irmão, boas obras, mas por causa da sua fé em Jesus, nós vamos ver que Jesus concedeu salvação àquele homem. Então, amado irmão, não é por nós sermos bonzinhos, ou distribuímos algo, ou fazemos algo que somos justificados, não. É quando nós olhamos para a cruz e cremos em Jesus, Ele nos declara justo. Aí quando nós olhamos para a cruz e cremos em Jesus, nós vamos fazer as obras, amado irmão, que o Evangelho manda nós fazermos, não para nós conquistarmos a justificação, ou não para nós conquistarmos a salvação, mas porque, amado irmão, um salvo, ele faz a obra de um salvo. Então nós vamos observar aqui, amado irmão, que este versículo, ele nos expõe três verdades. A primeira verdade está na parte A: mas o justo viverá pela fé. Ei, meus irmãos, então nós aprendemos em primeiro lugar que a justiça, ela vem pela fé em Jesus, e nós não somos justificados, não é por aquilo que nós fazemos, mas é pelo que cremos que cada um de nós somos justificados. Eu quero falar, amado irmão, para os irmãos que nos acompanham através da internet, para você que está ouvindo da sua casa, para os irmãos que estão dentro da igreja, a nossa religião, o nosso esforço humano não pode nos declarar justo diante do Senhor. A palavra do Senhor vai falar em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é só olhando para a cruz, e é só olhando para Jesus, e é só olhando para o nosso Senhor, que Ele, amado irmão, pode trabalhar sobre as nossas vidas e pode nos declarar justo, mesmo sendo pecadores culpados diante do Senhor. E nós podemos, amado irmão, ver aqui em Romanos capítulo de número 3, Romanos capítulo de número 3, Romanos capítulo de número 3, versículo de número 28, que a palavra do Senhor vai nos revelar o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé e sem as obras da lei. Eu vou repetir mais uma vez: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ei, amado irmão,
nós vamos ver que os irmãos hebreus estavam sendo tentados a retornar para o judaísmo, a largar a fé, a largar Jesus. Mas aí, amado irmão, o escritor vai escrevendo dizendo: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu quero te falar nesta noite, amado irmão, que você que creu em Jesus, você que confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador, não há condenação para você. Jesus já te justificou. Então não ouça o inimigo, não ouça as pessoas, nenhuma condenação há. E eu quero te falar, você que está afastado da presença de Deus, você que ainda não confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador, você que ainda está na prática do pecado, o Senhor, Ele está te dando uma oportunidade nesta noite. Ei, você tem a oportunidade de receber a justificação, mesmo no momento sendo culpado diante do Senhor. Ele está de braços abertos nesta noite para te abraçar, para te perdoar, para te justificar, amado irmão. Quando nós olhamos para a cruz, não é as obras da lei que vão nos justificar, mas, amado irmão, é a fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é obras, mas é a fé em Jesus. Mas, amados irmãos, o texto sagrado ele continua, e o escritor aqui no versículo 38 do capítulo 10 da carta aos Hebreus, primeiro ele vai falar assim: olha, mas o justo viverá pela fé. Ei, amado irmão, preste atenção aqui. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos observar, amado irmão, que primeiro ele fala assim: olha, o justo viverá pela fé. Então nós aprendemos em primeiro lugar que a justiça, amado irmão, ela vem pela fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, amado irmão, ainda aqui na parte A do versículo, nós vamos entender, amado irmão, que ele fala que o justo ele viverá pela fé. Aí nós aprendemos em segundo lugar, amado irmão, que a fé ela sustenta a vida do justo. A fé ela vai sustentar a vida do justo. Nós vamos observar que ele fala assim, tem a expressãozinha, tem a palavra assim: viverá. Então ele vai falar, amado irmão, que quando o homem e a mulher se entrega a Jesus, amado irmão, e é justificado por ele, quando nós olhamos para Jesus, quando nós cremos no sacrifício, a vida do justo é sustentada através da fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado irmão, então nós aprendemos aqui que a fé não é só para começar, ela é para continuar e também para terminar. Como assim, presbítero? Amado irmão, a nossa vida ela precisa ser uma vida de fé. Eu sei que no decorrer da nossa caminhada iremos enfrentar lutas, iremos enfrentar as adversidades, mas o escritor vai dizer que eu e você, amado irmão, que somos justificados diante de Deus, nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta fé, amado irmão, que vai me sustentar e te sustentar diante do Senhor. E é esta fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós somos sustentados, que nós somos segurados. Amado irmão, que nós nos desviamos, não nos desviamos, que nós continuamos firmes diante do Senhor. O salmista, ou o escritor, melhor dizendo, da carta aos Hebreus, ele vai dizer: ei, o justo ele viverá pela fé. Então nós aprendemos, amados irmãos, que a fé ela sustenta a vida do justo.
E a fé ela não é só para começar, ela é para continuar e para terminar. Como assim? Para continuar e para terminar. Ei, amado irmão, quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus, a fé está começando, mas ela precisa continuar no decorrer da nossa caminhada. A nossa fé em Jesus, ela precisa prevalecer diante das provas e das lutas que nós enfrentamos. E também ela é para terminar como? Terminar, amado irmão, quando nós partimos para a glória. Eu estou falando da nossa fé terrena. Ei, amado irmão, porque quando nós se encontrarmos com Jesus na glória, a nossa fé ela será consumada nas mansões celestiais. Então eu não sei qual é a prova que você está passando, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando neste momento, mas eu quero te falar nesta noite: o justo ele viverá pela fé. Ei, amado irmão, eu e você não podemos andar por vista, eu e você não podemos andar por circunstância. Há momento, amado irmão, que nós só conseguiremos vencer as barreiras através da fé. Há momento que as portas irão se fechar, há momento que as lutas irão bater em nossa porta, há momentos, amados irmãos, que os levantes virão contra as nossas vidas, e a fé, amado irmão, minha e sua, ela serve, amado irmão, para nos fortalecer diante dos obstáculos e das lutas tão intensas que nós enfrentamos, amado irmão. O escritor vai dizer: olha, o justo viverá pela fé. O justo não vai viver por aquilo que enxerga, o justo não vai viver por aquilo que as pessoas dizem, o justo não vai viver por cada circunstância, não. O justo ele vai viver pela fé. Pela fé em quem? Pela fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É olhando para Jesus que nós, amado irmão, continuamos de pé. É olhando para Jesus diante das provas e das adversidades que nós somos fortalecidos. É olhando para Jesus, amado irmão, o autor e consumador da nossa fé, que eu e você iremos, amado irmão, continuar de pé diante do Senhor. Então nós vamos observar só aqui na parte A do versículo que o escritor vai dizer: olha, mas o justo viverá pela fé. E só essa expressão aqui significa duas coisas. Primeiro, a justiça ela vem pela fé. E a fé em quem? A fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, a fé sustenta a vida do justo, porque ele vai falar que o justo ele viverá. Ele vai viver, ele não vai morrer, ele vai viver pela fé. E nós podemos ver isso, amado irmão, na vida de um justo do Antigo Testamento, Davi. E foi lido nesta noite o Salmo de número 23, nossa irmã diaconisa Nilcinha leu, que o Salmo vai dizer: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa expressão, sabe o que essa expressão quer dizer, amado irmão, para mim e para você? Davi não está falando que na vida dele não ia faltar nada, né? Vamos supor, não ia faltar dinheiro ou não ia faltar prosperidade. Não, Davi não está dizendo isso. Davi estava dizendo nesse versículo número 1 que o Deus, ele sendo seu pastor, todas as áreas da sua vida estavam supridas, porque Davi vai se colocar como ovelha e ele vai colocar Deus como o seu pastor. Aí nós podemos olhar nos versículos posteriores que ele vai falar que Deus iria guiar ele para os verdes pastos, para as águas tranquilas, ia refrigerar a sua alma. E ele vai falar no versículo 4 que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Por quê? Porque Deus estava com ele. Ou seja, Davi ele andava pela fé. Amado irmão, e Davi, por ele viver pela fé, ele era sustentado na presença do Senhor. Nós vamos ver que muitos foram os embates dos inimigos para querer destruir Davi, arruinar Davi. O gigante Golias, Saul, amado irmão, o seu próprio filho Absalão tentou destruir Davi, mas Davi não andava por vista diante das tribulações, das adversidades. E Davi olhava para Deus e ele foi sustentando em meio às tribulações, em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio às angústias.
angústia, em meio às perseguições. E eu quero te falar nesta noite, amado e querido irmão, que, ei, amado irmão, quando nós olhamos para Jesus, diante da prova e das adversidades, dos problemas, quando nós cremos no Senhor, ei, amado irmão, quando nós olhamos para Ele com fé, ei, amado irmão, Ele vai nos sustentar em meio às aflições que enfrentamos. Eu sei que você nesta noite está passando luta, eu sei que você nesta noite está passando prova, eu sei que a luta está intensa, eu sei que a provação está terrível, mas eu quero te falar nesta noite, olha para Jesus, pede Ele para entrar na tua história, e coloca a tua fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o justo ele vive pela fé. E esta expressão significa, amado irmão, primeiro que a justiça, nós somos justificados através da fé, e que quando olhamos para a cruz e cremos em Jesus, Ele nos sustenta em meio às provações e às adversidades que eu e você enfrentamos. E para nós finalizarmos ainda neste versículo 38 do capítulo 10 de Hebreus, diz assim: olha, mas o justo viverá pela fé, e se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá pela fé, e se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amados irmãos, então nós aprendemos aqui em terceiro lugar, amado irmão, nós aprendemos aqui em terceiro lugar que retroceder não é uma opção. Recuar não é uma opção. E nós vamos ver aqui que o escritor vai falar: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, se ele retroceder, se ele voltar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós aprendemos aqui em terceiro lugar que recuar ou retroceder não é uma opção. Amado irmão, nós vamos ver aqui a tristeza de Deus quando eu e você recuamos, quando nós enfrentamos as lutas e as adversidades e desistimos da nossa caminhada diante do Senhor. Amado irmão, então retroceder ou recuar não é uma opção. O Senhor nos chamou para avançar em meio às provações, o Senhor nos chamou para avançar em meio aos problemas, o Senhor nos chamou para estarmos prosseguindo. Então retroceder ou recuar não é uma opção. E nós aprendemos aqui, amado irmão, que a fé ela nos faz avançar e não retroceder. A fé precisa nos fazer avançar, mas pastor, a luta está grande, a prova está grande, o desânimo chegou, o Senhor manda falar para você: retroceder não é uma opção. Você precisa estar avançando, você precisa estar marchando, eu preciso estar marchando. Mas pastor, eu caí, eu tropecei. Se levanta nesta noite e volta a marchar. Mas pastor, estou afastado. Nesta noite o Senhor fala: é tempo de nova aliança. Mas pastor, eu não confessei Jesus ainda como meu único e suficiente Salvador. Esta noite é a noite de confessar, é noite de se entregar ao Senhor. E a ordem do Senhor nesta noite para a tua vida é para avançar, é para marchar. Ei, amado irmão, a fé ela nos faz avançar e não retroceder. Ei, amado irmão, recuar não é uma opção. Quando nós desistimos da caminhada, quando nós decidimos parar, a alma de Deus se entristece, o coração de Deus se entristece. Ei, amado irmão, então não pare, então não desiste, então continue marchando e avançando. Em
em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos observar, amado irmão, lá no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo 62, está escrito assim: aquele que lança mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus ou para o reino de Deus. Nós observamos em Gênesis capítulo de número 19 e que a mulher de Ló, ela foi advertida por Deus: olha, Ló, pega a tua mulher, pega as tuas duas filhas e sai para fora de Sodoma e sai para fora de Gomorra, e que ninguém olhe para trás. Mas o texto sagrado vai falar que a mulher de Ló olhou para trás e ela ficou convertida em uma estátua de sal. Eis aí o perigo de olhar para trás, eis aí o perigo de recuar. Nesta noite a ordem de Deus para você, meu irmão, minha irmã, os irmãos que estão aqui presentes, você que nos acompanha da sua casa, você que nos assiste através desta live, a ordem de Deus para você é para marchar, não é para recuar não é para voltar para trás não, é para avançar nesta noite, mesmo em meio aos levantes, mesmo em meus desertos, mesmo em minha aflição, mesmo em meu choro. Você não vive por circunstância, você não vive olhando para a circunstância não. Nós precisamos olhar para a palavra, e a palavra de Deus vai nos revelar que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A palavra nos alerta que no mundo nós vamos ter aflições, porque Jesus passou por aflições maior na cruz do Calvário, mas ele sofreu até o fim no meu e no teu lugar, e nós precisamos carregar a nossa cruz a todo momento. Nós precisamos estar avançando, porque lá no fim, aleluia, nós trocaremos esta cruz por uma coroa de glória, por uma vida eterna. Então continua, não para. Ei, porque o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Os irmãos, irmão hebreus da igreja primitiva estavam correndo o perigo de recuar, de retroceder por causa da luta e da perseguição. Mas o escritor aos Hebreus, usado por Deus, traz uma palavra de encorajamento para os irmãos. E nesta noite eu quero te encorajar a andar pela fé, não retroceder, porque você foi justificado. O homem é justificado através do sacrifício de Jesus. Amado irmão, a fé, ela me sustenta e te sustenta diante do Senhor, e retroceder não é uma opção. O Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou para avançar, o Senhor nos chamou para estarmos marchando. Eu sei que cada um de nós passamos por uma prova diferente, mas todos nós passamos por prova. Alguns a prova é mais elevada, outras é mais pequena, mas todos nós passamos por luta, enfrentamos tempestade, enfrentamos deserto. Mas, amado irmão, a mensagem de Deus para o nosso coração nesta noite é: ei, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Capítulo 11, nós vamos ver a galeria dos heróis da fé. Vai falar dos nossos irmãos do Antigo Testamento que foram perseguidos por causa da sua fé, enfrentaram cova de leões, passaram por perseguições e por luta. Alguns morreram por causa da sua fé em Deus, mas continuaram firmes diante do Senhor, não abandonaram a sua fé, não abandonaram o Senhor. Irmãos, eu sei que não é bom passar por luta, eu sei que é ruim passar por prova, bate uma tristeza, né? Ficamos angustiados, muitas das vezes nos dá vontade de parar, muitas das vezes queremos indagar o Senhor, perguntar ao Senhor por quê, porque nós somos carne, amado irmão, e muitas das
vezes nós passamos por esses momentos, sim, mas o Senhor nesta noite Ele fala conosco: ei, mas o justo ele viverá pela fé, e se recuar a minha alma não tem prazer nele. Eu quero te falar nesta noite, amado irmão, que nós não andamos por aqui, nós não andamos estruturados naquilo que nós enxergamos, não. Nós andamos estruturados naquilo que nós não vemos. Nós andamos estruturados na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós andamos estruturados na palavra de Deus. E se eu e você fôssemos andar por aquilo que nós víssemos, nós já tínhamos desistido. Porque muitas das vezes a luta é tão grande, porque muitas das vezes os problemas é tão intenso, amado irmão, que muitas das vezes quer mover a nossa estrutura. Mas eu quero te falar nesta noite, o escritor, a carta aos Hebreus, ele vai falar no capítulo 11, versículo 1, ele vai falar assim: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. É através da tua fé, em meio às provações e às adversidades, que você alcançará testemunho diante do Senhor, que você, amado irmão, irá avançar, pessoas irão olhar para você, irão, amado irmão, querer buscar a presença de Deus, quererá se aproximar do Senhor, quererão, amado irmão, se chegar ao Senhor através da minha fé e da tua fé. Então que eu e você venhamos em todos os momentos da minha vida e da tua vida olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o tema da mensagem nesta noite é: o justo viverá pela fé. Aí nós aprendemos 3 pontos neste versículo. O primeiro ponto que nós aprendemos foi: a justiça ela vem pela fé, ou seja, somos justificados através da fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, nós aprendemos que a fé ela sustenta a vida do justo, ou seja, a fé nos sustenta na presença de Deus. Através da fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós somos sustentados em meio às tribulações e às adversidades. E em terceiro lugar, nós aprendemos, amado irmão, que retroceder não é uma opção. Por quê? Porque Deus não se alegra, a alma de Deus se entristece quando nós retrocedemos, nos distanciamos do Senhor. Então esta é a mensagem para os nossos corações nesta noite. Amém, amados? Glória a Deus. Irmão Francival, tu consegue louvar aquele louvor, mesmo que não haja fruto na videira? Não tem lá não. Amém. É bênção. Fique tranquilo, viu? Fique tranquilo. Mas irmão, se coloque de pé. Vamos estar orando, apresentando a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: se tem alguém que nos acompanha através da live ou nos escuta de fora de suas casas, não importa onde esteja, e sentiu o desejo no coração de estar confessando Jesus como o seu único e suficiente Salvador, se tiver, esta é a oportunidade que o Senhor está te dando nesta noite. Tem alguém que queira se entregar a Jesus? Tem alguém que queira se entregar a Cristo? Tem alguém que queira se entregar ao Senhor? Se tiver, esta é a oportunidade de Deus para a tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto você se decide, nós vamos estar orando, né, meus irmãos? Fecha teus olhos nesta noite. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite, meu Senhor, o Senhor já falou conosco desde o momento da oração inicial, Senhor, e papai querido, concluiu falando conosco através da tua palavra, Senhor, porque o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a tua alma não tem prazer nele, Senhor. Nesta noite, ó Pai querido, eu não sei, Senhor, como está a fé do meu irmão, da minha irmã, Senhor, mas eu te peço nesta noite, ó Pai, toma, Senhor, a vida do teu filho, Senhor.
Toma, Senhor, a vida da tua filha nesta noite em tuas mãos, Senhor. Toma a vida do teu servo, da tua serva, Senhor. Dos irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão em suas casas, aquele que nos acompanha através da internet, Senhor. Nesta noite vai tomando estas vidas, Senhor, em tuas mãos, Senhor. E nesta noite vem tocando sobre estas vidas, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Que nesta noite, ó Pai querido, todo o mal, Senhor, venha ser repreendido, Senhor. Todo o mal, Senhor, venha ser lançado por terra, ó Pai. Todo obstáculo, Senhor, do adversário, que o Senhor venha repreender nesta noite, ó Pai. Aonde tiver a enfermidade alojada, que o poder do teu Santo Espírito nesta noite venha curar. Aonde tiver, meu Deus querido, o mal alojado, que nesta noite o Senhor venha repreender, ó Pai. Seja enfermidades, ó Pai querido, simples, mas enfermidades, Senhor, incuráveis para a medicina. A que nesta noite o Senhor venha tocar do alto da cabeça, planta dos pés, Senhor, e que o Senhor venha curar, Senhor, que o Senhor venha repreender todo o mal, Senhor. Nesta noite toma a tua igreja, toma o teu filho, toma a tua filha, Senhor, em tuas mãos nesta noite, ó Pai. Vai fortalecendo este irmão, esta irmã, Senhor, que está fraca, desanimada. Vai levantando aquele que caiu, vai renovando as forças nesta noite, em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Este culto é culto de libertação, mas o Senhor tem liberdade, ó Pai, para operar, Senhor, da forma que o Senhor quiser, porque eu não sou dono do culto, o Senhor é que é dono do culto. Então o Senhor pode libertar, curar, salvar, abrir porta, renovar, batizar com teu Santo Espírito. É o Senhor que pode, é o Senhor que faz. Meu Deus querido, onde tiver uma pessoa ouvindo o som deste microfone, a que o Senhor possa ir de encontro e que o Senhor venha fazer, meu Deus, a tua obra em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai tocando nesta noite com o teu poder, Senhor. Nesta noite vai tocando com o teu poder, Senhor, sobre estas vidas, meu Deus querido. Vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor, e tudo aquilo, ó Pai, que não provém de ti, a que nesta noite o Senhor venha repreender, o Senhor venha lançar por terra, o Senhor venha desfazer, meu Deus, todo o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Entrar a libertação dos vícios, Senhor, nesta noite, da bebida, das drogas, cigarro, ó Pai, Senhor, da prostituição, meu Deus querido, da imoralidade. Liberta, 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 liberta toda a opressão da mente, que o Senhor venha repreender nesta noite em nome de Jesus, meu Deus. Oh, glória! Calavanchúria! Minha forra, Balaçaue, oh Calamachéria, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero apresentar, Senhor, os familiares, Senhor, dos meus irmãos nesta noite. Toma cada família nesta noite, entra com libertação, Senhor, no meio da família, entra com salvação, meu Deus, entra com cura, Senhor, entra, meu Deus querido, com transformação, Senhor. Nesta noite eu quero apresentar, meu Deus querido, papai, todos os irmãos que estão enfermos, visita nesta noite aqueles, Senhor, que fizeram cirurgias, aqueles, Senhor, que estão para fazer cirurgia, Senhor. Visita a irmã Regilane nesta noite, ó Pai, vai fortalecendo a tua filha, vai repreendendo tudo aquilo, Senhor, sobre a vida dela que não provém
vem de ti, Senhor. Vai trazendo saúde sobre a vida da tua filha. Eu apresento o Pai, Senhor, da irmã. Ó, papai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá do Barreiro, ó Pai, que o Senhor venha tomar em tuas mãos e venha curar, meu Deus querido, toda enfermidade. Eu apresento o esposo, ó Pai, da irmã Dora. Visita ele nesta noite, Senhor. Ó Pai, meu Deus querido, trabalhando sobre a vida dele, ó Pai, e que o Senhor venha dar vitória, que o Senhor venha repreender as enfermidades. Visita, Senhor, o filho dela, ó Pai querido, o Félix, nesta noite, e vai trabalhando sobre a vida do Félix, Senhor. Ah, papai, toca sobre aquela perna, vai trazendo saúde, que ele venha se recuperar, ó Pai, e que o Senhor venha estender a tua mão de poder nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outros irmãos que estão enfermos, que o Senhor venha visitar nesta noite, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha fazer a tua obra. Eu quero apresentar a minha mãe, Senhor, neste momento. Visita ela, toca do alto da sua cabeça, a planta dos pés, apreende todo o inchaço naquelas pernas, tudo aquilo, ó Pai querido, que está oculto, seja de origem física ou espiritual, que nesta noite o Senhor venha curar, o Senhor venha repreender, o Senhor venha lançar por terra tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toma a família dos meus irmãos, Senhor. Toma a família dos meus irmãos, Senhor. Toma a família dos meus irmãos, Senhor. Toma a família dos meus irmãos em tuas mãos, Senhor. Salva, cura, liberta, guarda debaixo da tua potente mão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê diz: oh glória. Os irmãos podem se sentar. Eu quero agradecer a presença de meus queridos irmãos que nos acompanham através da internet. Eu quero falar para vocês que vocês são umas bênçãos. Os irmãos aqui também da congregação são umas bênçãos. Mas você é uma bênção, meu irmão, viu? E eu tenho certeza que você foi edificado nesta noite. Eu quero agradecer aos irmãos que curtiram esta live, compartilharam, tiveram presente até o fim. Deus abençoe a tua vida abundantemente. Que o Espírito Santo de Deus venha te fortalecer em todos os momentos da tua caminhada nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu não vou falar nomes porque eu tenho certeza que tem os irmãos do Tambori, a minha esposa, a diaconisa Noélia, tem mais irmãos que eu nem conheço que estão aí conosco compartilhando. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados. E se você ainda não nos seguiu, aproveite agora para seguir, para não perder nossas lives em nome de Jesus Cristo, para você ser abençoado cada vez mais. Amém, amados. Se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus Cristo. Já estivemos orando, né, amados irmãos? Deus abençoe, meus queridos irmãos. Coloque a mãozinha na posição de receber nesta noite. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo vem estar sobre a vida da amada igreja, hoje para todos sempre. E aquele que crê diz: amém. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor, operando Deus somos. Oh glória. Deus abençoe, meus amados irmãos, nesta noite em nome de Jesus.